Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Quero breve aqui falar algo para os irmãos, depois de muitos anos sem aparecer no YouTube, né? Mas vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 5, diz o seguinte: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Por que que para muitas pessoas, não quero generalizar, mas para muitas pessoas, até para mim mesmo, a gente consegue enxergar como o pecado do outro seja maior do que o nosso? Por que que a gente enxergamos o pecado do outro maior? Natã foi enviado do Senhor para reprimir Davi. Vejamos bem que o capítulo 12, Natã ele conta uma história para Davi, de um homem rico e de um homem pobre, que teve que matou a ovelha. Então Davi, ele fala que aquele homem era digno de morte, porque Davi pegou a ovelha daquele homem para assar, né, para comer. E aquele homem era pobre. Então Natã conta essa história para Davi. Mas a história é do próprio Davi. E quando Davi reconheceu que a história era dele, ele começa a pensar, né? Porque eu tenho o meu entendimento que a gente começa a olhar o pecado dos outros sendo maior que os nossos. E o capítulo 12 relata que ele matou Urias, né? O próprio Deus falando que ele matou Urias, deitou com a mulher de Batseba. Então a gente olha para o pecado dos outros e esquece do nosso. Como diz nas escrituras sagradas, tira a trave dos seus olhos, pare de olhar o pecado do outro, né? Ficamos olhando o cisco e não olhamos a trave que temos em nosso olho. E hoje, infelizmente, a gente queremos julgar, né, as pessoas, principalmente dentro das congregações, e eu falo para os pastores, os líderes religiosos, que omite a fazer isso, colocar uma pessoa de banco, expor aquela pessoa diante da congregação, dizendo assim: não, você só vai sair daí quando eu quiser que você saia. Então quer dizer, eu entendo assim, que você só vai sair daí para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, para exercer seu ministério, para fazer sua equipe de louvor ou para pregar a palavra só no tempo que eu quiser. Não é o tempo mais de Deus, não é o tempo mais de Jesus. Então a gente vemos essa palavra aqui e notamos que a gente também temos pecado, a gente também temos nossos erros. A gente não devemos olhar para o erro da pessoa, olhar para o defeito da pessoa, porque ela pecou. Olha se você também é pecador, olha para você se você peca também, se você tem falhas. Não veja só a falha do outro. Poxa, eu também tenho falha. Eu tenho que ver, eu tenho que reprimir. Não estou dizendo que seja errado que a pessoa fique de banco, mas não exponha ela ao ridículo, não exponha ela na congregação e fale assim: não, você vai ficar aí choramingando, você vai ficar nessa tristeza aí, para o povo ver que você tá pagando, tá fazendo um banco aí, pagando um banco, porque você fez algo de errado, você pecou. Não exponha, irmãos, principalmente aos pastores.
os líderes que estão aí, né, expondo, colocando diante da congregação, porque o ser humano foi falho, o ser humano errou. Não. Jesus disse para a gente agir com misericórdia. Assim como ele agiu com nós fomos pecador. Ele foi naquela cruz do Calvário, porque pela sua misericórdia. Porque se não fosse isso, irmãos, nada disso, nós não estaríamos aqui. Nada disso que hoje acontece conosco estaria acontecendo, porque não estaríamos aqui. Então veja que o profeta Natan ele vem reprimir Davi nessa palavra. Deus coloca Natan para falar com ele. E olha que sabedoria de Natan chegar diante do rei e contar uma história que o próprio rei viveu. E depois Deus vem relatando que ele também pecou. Ele foi homicida. Ele deitou com uma mulher que não era sua. É tão interessante que depois de Samuel aqui, eu vou te levar lá para o capítulo 51 dos Salmos, que ele ali, eu acho que assim, é o único, não vai haver Davi falando sobre o seu pecado, falando sobre os seus erros. Depois desse tempo todo lá em Salmos, ele se arrepende, ele mostra o seu pecado para o Senhor. A Bíblia menciona que Davi foi segundo o coração de Deus, mas nem por causa disso ele não deixou de ser pecador, ele não deixou de errar. Entendeu? Então hoje, nessa noite, você líder, você pastor, tenha mais misericórdia. Junto com a misericórdia vem um amor. Saiba usar de misericórdia, assim como Jesus também usou de misericórdia com nós. Usou com amor. Já pensou se Jesus parasse e falasse assim: não, você vai ficar aí, eu não quero que você me adore. Mas Deus é misericordioso para conosco. Essa noite, receba essa palavra, coloque ela no fundo do seu coração e faça por onde você, líder, você, pastor, não expor ao ridículo uma pessoa e não colocar aquela pessoa de banco e ele tem que olhar para você mesmo. Eu peco, eu também peco. O meu pecado não é diferente do dela. A forma dela pecar não é diferente. Diferente que eu falo assim, o pecado, gente, diante de Deus é igual. Diante de Deus é igual. Eu não vou falar aqui relatos do que seja o pecado, porque todo mundo conhece. Tem vários pecados. Ah, mas eu sou cristão, eu sou certo com Deus. Mas tem coisas, irmãos, que a gente pecamos na nossa cama, com o nosso cônjuge, e não sabemos da palavra. Muitos pastores sabem disso. Um sexo anal, essas coisas atrapalham o nosso relacionamento com Jesus. Vocês sabiam, né? Então a forma do outro pecar, porque fuma, porque bebe, né? Porque se prostitui. Mas e você, crente, que sabe que fazer anal com a sua esposa e vice-versa também é pecado, também é erro. Então, você também, jovem, que acaricia as partes íntimas da sua namorada, também é pecado. Tá achando o céu e o inferno, eles existem. Então a gente tem que examinar a palavra de Deus, tomar muito cuidado ao julgar quem está lá fora. Só apontar o dedo e achar que você não erra. Tome muito cuidado. Que essa palavra venha e possa refletir no seu coração, te dar uma paz de espírito e que você possa hoje dar ouvidos à voz do Senhor. O que eu tenho para hoje é isso. E em nome de Jesus, receba e tome no seu coração e no seu espírito, seja fortificado em nome de Jesus.